vamos estar continuando este culto ao Senhor e queremos nessa noite falar um pouco, da sua palavra, que fala um pouco sobre o poder de Deus. Está cheio do Espírito Santo. Uma vida consagrada a Deus, nós queremos falar nessa noite. Uma vida separada do mundo, uma vida em santidade. Pessoas realmente cheias do poder de Deus, que se destaca em fazer a obra do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Esse é o cristão. A palavra do Senhor disse, aquele que aceitar Jesus, o Espírito Santo vem habitar no coração da pessoa. Quando ele aceita, quando ele entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem e habita no coração das pessoas. Por que o Espírito Santo habitou? Porque ele creu em Cristo. E como bom servo, ele deseja servir em todo o tempo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele é servo. Ele aprendeu que é preciso servir a Deus. Ele está à disposição do reino de Deus. Esse é aquela pessoa que é um bom servo. Está disposto. É incansável. Pode contar com ele todo momento. Não fica com o braço cruzado, acomodado. Pessoa cheia do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Mas não quer dizer que nós não passamos lutas diárias, dificuldade, às vezes vem um cansaço, vem a tristeza, quer nos abater. Nós estamos hoje, num mundo pós-moderno, modernismo, onde tantas informações, tanta tecnologia, que as pessoas são sucumbidas, ao ponto de deixar a palavra de Deus um pouco de lado. Parece que a palavra de Deus não tem mais efeito. E a palavra de Deus se cumpre todos os dias. Mas com tantas informações, tecnologia, confunde muitas pessoas e parece que não é atraente mais a palavra de Deus. Então, vê como está o mundo. E nós temos que cuidar muito, como nós que conhecemos a verdade, ajudar aquelas pessoas que não conhecem, e principalmente as crianças que estão crescendo, vendo sempre na internet coisas, novidades, e pode despertar as crianças para isso, para as coisas do mundo, e não para a palavra de Deus. E nós que conhecemos a palavra de Deus, estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos se importar, buscando Deus sempre em primeiro lugar, sempre sob a direção do Espírito Santo. Quando o cristão que entendeu a palavra de Deus e creu em Jesus, a vida dele é no âmbito espiritual. Ele não pode ser dominado pela carne, fazendo a sua vontade. E muitas vezes nós oramos errado para Deus, porque nós pedimos para Deus fazer a nossa vontade. Deus, realize minha vontade. Ao contrário, deveria ser: Deus, eu quero fazer a sua vontade. Isso deve ser o nosso pedido a Deus. Quero fazer a vontade de Deus, não Deus faça a minha vontade. E pode perceber que em muitas ocasiões Deus não faz a nossa vontade. E nós pedimos: Deus faz minha vontade. Mas em Salmo capítulo 37, do versículo 3, fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará todo o desejo do vosso coração. Olha, então, o primeiro passo é nosso, assim nós agradarmos o Senhor. Há uma decisão séria, nós agradarmos ao Senhor primeiramente, buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor irá acrescentar. Essa é a promessa do Senhor. Mas nós devemos buscar Deus em primeiro lugar. Então, meus queridos, veremos nessa noite um homem que era cheio do Espírito Santo, mas foi ignorado, ofendido, e ele foi brutalmente assassinado. Aí a pergunta nessa noite: vale a pena servir a Deus? Abre as vossas Bíblias em Atos, capítulo 6. É um texto conhecido, mas traz em nós um ensinamento profundo. Nós podemos aprender um pouco com este homem chamado Estevão, ou Estevão. Não é porque meu pai chamava Estevão, eu estou pregando por ser Estevão, mas coincidiu, Deus falou no meu coração.
Então, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do meu pai Estevão. Este homem, um homem que destacou naquela época, né, no tempo das perseguições. Atos capítulo 6, do versículo 8 até o 15. Todos acharam aí? Está aqui, né? Vai estar aqui na tela, pode estar acompanhando. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos Cireneus, dos Alexandrina e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Não podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido que este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sobrevaram o povo, os anciões, os escribas, investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Acrescentaram testemunhas falsas, que dispuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Todo que estava sentado no sinédrio, fitando os olhos com Estevão, viram seu rosto como fosse rosto de anjo. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos para estarmos orando mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa noite, por cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, pelas pessoas que nos visitam, que possamos estar, Deus, se alegrando de estar aqui cultuando ao Senhor. O Senhor fala conosco, Deus, através desse texto. O Senhor possa, Deus, abrir nossos olhos espirituais, que nós possamos viver segundo o Teu Espírito, que o Senhor possa, Deus, ser glorificado através de nossas vidas, que possamos adorar o Senhor, porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Isso, Deus, seja notório, Deus, nas vidas dos nossos irmãos, nessa igreja, que haja um avivamento espiritual, um despertamento espiritual, um interesse pelo Teu reino, priorizando sempre o Teu reino em primeiro lugar. Assim nós rogamos, Deus, abençoa, que eu diminua e que Tu cresça em minha vida. Assim oro nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de fé e do Espírito. No versículo 5 do capítulo 6, fala assim que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Naquela ocasião, havia uma discussão dos helenitas, uma reclamação dos helenitas, eles que eram da cultura grega, um povo assim, uma cultura mais qualificado, e eles começaram a ver que as suas viúvas não eram servidas, estavam deixando as viúvas de lado, e foram reclamar, começaram a haver uma discussão sobre isso, quem serviria as viúvas? Aí, os discípulos viram essa situação que estava acontecendo, e aí eles viram que não poderia acontecer isso na mesa do Senhor, deixar de servir as viúvas, e falaram: nós temos que eleger homens, que fala aqui no versículo 3, escolhei dentre vós homem de boa reputação, cheio do Espírito e da sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Então, o primeiro requisito, homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação. E aí eles escolheram 7, e quando fala, o primeiro da lista é Estevão, e Estevão, o único que destacou, pode ver, né? O único que destacou aqui que era um homem cheio de fé do Espírito Santo. Os outros só falaram o nome, Felipe, né? Procoro, Nicanor, Timão e assim por diante. Mas Estevão destacou, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E os discípulos impuseram a mão sobre esses diáconos para que servisse ali e trabalhasse, exercesse essa função, porque não poderia, né? A igreja é assim, nós temos a igreja que nós temos que cuidar de quem passa necessidade,
Nós não podemos desprezar as pessoas. A igreja é isso. Então havia esse problema e resolveram, quando elegeram este homem. E Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi notável, um homem destacado, que tinha missão em servir ao Senhor. E no versículo 8 fala que era cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Tanto adjetivo para um homem só. Ele tinha fé, cheio do Espírito Santo, graça, poder, fazia grandes sinais, prodígio. Olha tantos adjetivos positivos na vida de Estevão, um homem só, que tinha disposição em servir a Deus. Que bom, né, se tivesse mais Estevão aqui na igreja, cheio de fé, de temor, de sabedoria. E nós vamos vendo, né, Estevão, como que ele tinha sabedoria. De fato, era poderoso em obras. Um homem que ele glorificava a Deus. Nesse dia de hoje, ainda há pessoas notáveis, destacados, diferenciados. É o mesmo Deus que nós estamos servindo? É o mesmo Espírito Santo que, de fato, encheu Estevão? Está aqui também. A palavra de Deus, quando é pregado, não é convencimento dos homens, não é eu que tenho que convencer, o pastor tem que convencer, mas é o Espírito Santo que convence. Se Deus está falando com você, abre o coração. O Espírito Santo, se está falando ao seu coração e está nos mostrando, que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado. Quando nós pecamos, logo o Espírito Santo nos convence. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E a Bíblia fala lá em Hebreus que os que são filhos de Deus, né, Deus disciplina. Porque Deus ama o filho a quem disciplina, porque tem o Espírito Santo. Não está dizendo que nós não somos sujeitos a pecar. Mesmo Estevão também, ele poderia pecar. Mas quanto mais você está cheio do Espírito Santo, você vai deixar a obra da carne. A obra da carne não vai prevalecer. Mas quando nós estamos se alimentando mais da carne, e deixando a palavra de Deus de lado, quando der eu busco a Deus, quando der eu oro, quando der eu vou meditar na palavra de Deus, é claro que o que vai predominar é a carne. Tem um exemplo, né, de uma revista que eu estava lendo, que tinha dois cachorros, dois cachorros mesmo tamanho, mesmo porte. Aí um cachorro branco, um cachorro preto. Ele alimentava o branco durante uma semana e dava bastante carne para ele, comida, e ele brigava com o outro cachorro preto e batia, né, prevalecia contra aquele cachorro preto. Na outra semana ele fazia o contrário, ele alimentava o cachorro preto, e o branco não alimentava. Quem que vencia era aquele cachorro preto, porque se alimentava. Da mesma forma, nós, quando nós se alimentamos de Deus, é claro que nós vamos vencer as obras da carne, se nós estamos cheios do Espírito Santo, como Estevão. Nessa ocasião que a igreja crescia, multiplicava. Olha no versículo 7, fala que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja estava de vento, poupa vento, né, só crescendo. Era uma igreja saudável, uma igreja que muitas vidas eram alcançadas, muitas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, porque havia homens dispostos, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. Sempre estava alcançando mais vida, porque esses homens serviam a Deus com excelência. Havia um espírito de excelência na vida desses homens. Não servia a Deus de qualquer jeito. E olha que Deus conhece o nosso coração. Não vão pensar que eu sirvo a Deus do meu jeito, se não é da forma que a Bíblia ensina. Nós temos que servir a Deus da forma que a Bíblia ensina, não da forma que nós pensamos, da forma que eu acho. Primeiro, né, Deus realiza minhas coisas, depois eu vou servir a Deus. Quantas pessoas fazem esse projeto? Se convida as pessoas que são viciadas, quando eu largar o vício, eu vou para a igreja. Nunca vão conseguir, porque sozinho não é capaz.
Precisa abrir o coração. Nós precisamos servir com excelência do amor de Cristo. Estevão era cheio dessa graça de Cristo. E fala que ele fazia prodígio e grandes sinais. Jesus disse, né, em Marcos 17, 18, que os sinais acompanharão os que creem em seu nome. Aquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, curará os enfermos, se beber alguma coisa mortífera não morrerá. Jesus já tinha prometido àqueles que estão cheios do Espírito Santo que os sinais seguirão. Você acha que hoje não pode acontecer isso? Se é para a glória de Deus, poderá. O problema é que hoje, com essa informação, tecnologia, as pessoas fazem uma coisa, de repente foi lá orar lá no hospital, e levam um celular e mostra, olha aí, ó, orei por ele e foi curado. Quem que é glorificado? Então Deus não divide sua glória com ninguém. A glória somente é dele. Nós somos apenas instrumentos, somos, sabe, servos para fazer a obra com diligência, com destreza, com amor, com dedicação. Não podemos, sabe, algumas, infelizmente, né, vão nas igrejas para ver milagres, para ver alguém orando, expulsando demônio. Quantos já foram atrás disso? Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que realmente têm prazer de estar na igreja, ele busca ouvir a palavra de Deus, ele tem prazer de estar aqui cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, ele tem alegria de adorar ao Senhor. Quem está dirigindo o louvor, ele está olhando para quem está aqui sentado e vê quem está cantando. A recíproca seria a igreja também cantar. Aqui quem está na frente vai também se alegrar junto. Porque eu venho na igreja porque eu tenho alegria. Alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, vamos à casa do Senhor. Essa disposição, essa alegria deve tomar conta de vir na casa do Senhor para alegrar-se no Senhor, adorar ao Senhor, cantar ao Senhor. Por que nós cantamos ao Senhor? Por causa da gratidão. Deus fez tudo por mim. Eu venho aqui na igreja porque eu tenho gratidão no coração, eu tenho alegria de louvar o Senhor, adorar o Senhor. Deus fez tudo por mim. Eu nunca poderei, sabe, agradecer ao Senhor o que Ele fez por mim, mas eu preciso, né, estar cultuando o Senhor com alegria, adorando ao Senhor. Como Jesus disse, Deus busca os verdadeiros adoradores. Aquele que vive e servir a Deus com toda a santidade, vidas serão libertas. E a glória do Senhor será manifesta, como aconteceu com Estevão. Ele realmente, né, com grandes sinais de prodígio, ele ensinava, ele pregava a palavra de Deus e vidas eram transformadas. Ele deve ter curado muitas vidas, porque aqui ele fala que muitos prodígios, grandes sinais eram feitos por ele. Quantas pessoas foram abençoadas através de Estevão? Não é que você tem que ir lá visitar um enfermo e você vai chegar e vai fazer a pessoa levantar, mas você tem que ir lá. E crer que Deus é poderoso para curar. Deus pode realizar proezas, mas tudo para a glória de Deus. Mas Deus vê o coração nosso. Coração voltado a Deus, sincero, obediente, temente a Deus, que é fervoroso. Muitos são eficazes da oração dos justos, como diz lá em Tiago. Deus atende a oração, amados. Deus não rejeita a oração. Bendito seja Deus, que não aparte de nós a sua graça. Amém? Possamos ter essa alegria, cheia de fé e do Espírito Santo. Abacuque já dizia, já profetizava que o justo viverá pela fé. Inclusive é o único lugar no Antigo Testamento que tem a palavra fé, lá em Abacuque. E ele dizia, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Traz um avivamento, um despertamento no coração das pessoas de buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Desperta as pessoas, traz um avivamento, uma disposição em servir. Então nós temos que viver pela fé. Essa fé não é baseado nas coisas que vemos, baseado na economia do Brasil, na confiança dos seus braços fortes, né? Não é isso não, a fé em Cristo.
Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você crê que Deus está no controle de tudo. A sua vida está no controle dele. Você entrega a sua vida ao Senhor, como diz em Salmo 37, 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, depois o mais Ele fará por nós. Confia no Senhor, e o mais Ele fará por nós. Esse é o Deus que prometeu e cumpre a sua promessa. Ele é um Deus, mesmo Deus de ontem e hoje, será eternamente. Então nós devemos viver uma vida de fé e do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. No versículo 9, o que diz ali? Quando Estevão estava ali, né, realizando grandes sinais, prodígio, trabalhando, ajudando as viúvas, a igreja crescia, e de repente vem o ataque. Fala aqui, no versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia, dos da Cilícia e Asa, e discutiam com Estevão. Olha, ele estava ali pregando a palavra de Deus. Um homem notável, exemplar, levanta um homem contra ele. Esses que vieram libertos, né, foram expulsos lá de Roma, alguns judeus que foram expulsos, e tinham algumas sinagogas, né, na época de Jerusalém, de Cristo, tinha várias sinagogas, e algumas sinagogas, né, conforme seus costumes, suas culturas, e eles ficavam naquelas sinagogas, mas todos eles, assim, o que eles obedeciam, né, e estudavam era a lei de Moisés. E viu Estevão cheio de fé e de sabedoria. Começaram a discutir com ele. E no versículo 10 fala assim, que não podia resistir à sabedoria. Por que sempre, né, há na história da Bíblia pessoas que impedem e não se agradam daqueles que praticam bem? Lembra de Caim? Logo no início da humanidade, Abel ofereceu, a Bíblia fala que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas Caim, seu irmão, ficou com inveja, com ciúme de Abel. E quis matar ele. E matou Abel, um homem justo. Um homem inocente. Que sacrificou a Deus, e Deus agradou-se do sacrifício de Abel. Abel fala lá em Hebreus 11, né? Pela fé Abel ofereceu esse sacrifício excelente. E Caim não gostou, ficou com ciúme, porque Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E ele planejou a morte de Abel e foi lá e matou. Ele planejou, executou. Sempre na história da humanidade, depois da queda do homem, do pecado que invadiu a raça humana, sempre há pessoas maldosas. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o principado, potestade, uma luta, uma trégua, que o inimigo não dá trégua, não dá espaço para nós. Se você está buscando a Deus, você está querendo realmente servir a Deus, vai ter lutas. Como aqui, né, Estevão não foi diferente com Estevão. Ele que decidiu obedecer a Deus, servir a Deus, e se levantaram homens que faziam parte da sinagoga, que conheciam a lei. Alguns homens que foram expulsos de outros locais, de outras culturas, costumes diferentes, que vieram de outros locais, que discutiam com Estevão, por não aceitarem alguém simples, que pregava a palavra de Deus, cheio do poder de Deus. São instrumentos de Satanás, que pela inveja, ciúme, orgulho, né, começam a discutir com Estevão. Eles eram homens fanáticos, que resistem à verdade, não crê na ressurreição de Jesus, de entender que a graça de Jesus é para todos que se arrependem. Havia talvez esse tipo de discussão, não criam totalmente que Jesus era filho de Deus. Estevão defendia a fé, como Paulo falou, declarou, eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tenho crido? Cristo é suficiente para a vossa vida, para a nossa vida? Se nós sabemos em quem temos crido, nada pode nos abalar.
Mesmo que venham as adversidades, as intempéries da vida, as lutas, as dificuldades, seja em toda a área, você vai continuar firme, alicerçado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, amados. Ela nos limpa, nos regenera, traz refrigério para a alma. Mas se nós ficarmos, sabe, só reclamando, murmurando, quando as coisas não dão certo, não vamos alcançar a vitória. Sempre vamos estar padecendo. Sempre levantará os que perseguem os cristãos. Mas na verdade estão perseguindo a Jesus. Esses homens que levantaram contra Estevão, é o mesmo que nós vemos, né, no Antigo Testamento, alguns filhos de Belial, homens malignos, hipócritas, mentirosos, inimigos de Deus, o mal tentando assolar e impedir, naquela época, o crescimento da igreja. O inimigo, ele continua agindo no meio da igreja, tentando, né, impedir as pessoas de conhecer a palavra de Deus. Jesus contou daquela parábola da semente, ele ilustrou 4 tipos de semente. Dos 4 tipos de semente, só um floresceu, só um vingou, só um produziu, porque os 3 sementes, Satanás vem e rouba. A pessoa ouve a palavra de Deus com alegria, aí Satanás vem e rouba. Outros caiu sobre as pedras, né, e não tem terra, não tem adubo, ela morre também, essa semente. Outros caiu entre os espinhos, as fascinações do mundo, as pessoas que gostam do mundo, da festa do mundo, as fascinações do mundo, é atraído. E não consegue crescer, não consegue viver segundo a vontade de Deus. Para o cristão verdadeiro, amados, para conseguir vencer a carne, vencer as fraquezas, vencer as lutas diárias, estar buscando a Deus diariamente, pedindo ajuda a Deus. A igreja é um local em que você vem e ouve a palavra de Deus, local que pode trazer uma restauração, porque a igreja é um hospital, onde pode ajudar as pessoas a se aproximar de Deus, ensinando as pessoas a viver uma vida modo digno, que fosse chamado. Aqui é o local onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, cantar ao Senhor, ter comunhão com os irmãos, e precisamos um do outro. Falar que eu consigo resolver meus problemas sozinho, não consigo, eu tenho que me compartilhar, pedir ajuda. E Deus sempre levantará pessoas, preparará uma pessoa para te ajudar. Então Estevão estava ali, sendo sozinho, lutando contra eles que se levantaram contra ele. No versículo 10, né, fala que Estevão não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Estevão estava cheio da sabedoria do Senhor. Todos que estavam ali discutindo com Estevão foram humilhados e calados diante da sabedoria do espírito pelo qual Estevão falava. Jesus falou que não se preocupa o que haver de dizer, mas o Espírito Santo falará por vós. Você quer criar uma discussão? Comece a falar de Jesus. Comece a anunciar Cristo, que Jesus é o único caminho. Vai ter um ou outro que vai se levantar contra você e não vão concordar. E vai querer discutir com você. Mas se você está cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala, Jesus prometeu que o Espírito Santo falará por nós. Ele vai colocar palavra em nossas bocas, então começa a falar. Muitos assim começam a colocar desculpa, eu não consigo falar, eu não sei pregar. Mas testemunha, seja um testemunha viva. Convida as pessoas para vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começar a falar, o Espírito Santo falará por vós. Mas tem que se dispor. Convide, visite, se interessa pela vida das pessoas. Ontem eu fui lá, na inauguração lá da igreja da irmã Cida,
E no final do culto ela agradeceu, né, todos que se empenharam, ajudaram naquela construção, daquelas pessoas que se envolveram, pedreiros, outras pessoas que limparam lá. Ela fez uma homenagem para as pessoas, e ela falou assim, desse jeito: a única coisa eu pedi para Deus, eu peço para Deus, Deus, me dê almas, eu quero almas, só isso que eu quero, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero almas. Eu fiquei chocado, né? Fiquei perplexo. Falei, o que eu tenho feito para Deus? Aquela mulher incansável, eu quero almas, tenha paixão pelas almas, se importa pelas almas, ora pelas pessoas, investe nas pessoas, anda 1, 2 milhas com as pessoas, porque tem paixão pelas almas. Eu falei, eu preciso fazer mais para o Senhor, porque tenho feito muita pouca coisa. Está cheio da sabedoria do Senhor. Todos, né, viram que Estevão era poderoso em palavras. Este homem que tentaram impedir, pensavam em destruir a obra do Senhor, mas jamais imaginavam lutar contra o poder sobrenatural que Estevão tinha pelo poder de Deus. Tanto em sabedoria que Estevão tinha, como autoridade. Ele não se acovardou e nem se intimidou. Estevão, diante daquelas acusações, diante dos homens que se levantaram, ele estava simples, tranquilo. Não titubeou, não se desesperou, não afrouxou, não se acovardou, estava lá firme. Discutindo com o povo lá, com aqueles homens, né, que se diziam conhecedores da lei, da sinagoga. Não era de qualquer local, não era da sinagoga, que eram as igrejas do passado, naquela época de Jesus. Diante dos homens que se achavam dono da verdade, que pareciam mais sábios, até poderia ter vasto conhecimento daqueles homens, mas não tinham o Espírito Santo. Olha, eu conheço pessoas já muito inteligentes, intelecto, doutores, mestre, mas se ele não tiver Espírito Santo, ele treme na base, ele não tem condições de pregar a palavra de Deus, porque não tem o Espírito Santo. Mas eu conheço pessoas simples. Pedro, João e Tiago, né, é um exemplo, quando as autoridades daquela época ficaram admiradas, porque eram homens iletrados. Não tinha essa intelectualidade, não. Eram homens pescadores, mas tinham autoridade, falavam com ousadia a palavra de Deus. E eles admiravam. Eles falaram, esses homens andaram com Jesus, parecido com Jesus. E Estevão era assim, cheio do Espírito Santo. Aqueles homens não poderiam resistir à sabedoria que Estevão tinha. Jamais poderia superar um homem cheio do Espírito Santo. Estevão sobrepujava a todos eles que foram envergonhados diante da sabedoria que Estevão tinha. Poderoso em obras, cheio da sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, meus queridos. Sabedoria na hora de tomar decisões, na hora de falar, na hora de agir, no trabalho, no meio da família, como cuidar dos filhos. Precisamos da sabedoria de Deus. Em Tiago 5 fala assim, se necessita da sabedoria, peça a Deus. E Ele dá liberalmente, e nada lhe impropera. Mas peça, porém, com fé, para que não sejam como aquele mar agitado, né? Toda hora está caindo. Se a gente pedir com fé, nós não podemos ser como um mar agitado, mas crer que Deus pode nos conceder sabedoria. E a sabedoria que Deus oferece para nós, conforme diz Tiago, é pura e pacífica. Mas a sabedoria deste mundo é terrena e demoníaco. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Mas se nós buscar a sabedoria de Deus, amado, nós vamos fazer a diferença. Porque nós agimos guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus. De tomar, sabe, eu peço sempre a Deus, na hora de tomar decisões, não se precipitar. Que Deus possa me orientar nas decisões, como todos nós precisamos. Estevão tinha essa sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus. Do versículo 11 até o versículo 14,
fala ali novamente aqueles homens, né, ficaram enfurecidos diante da sabedoria de Estevão. Esses homens citam homens a inventar mentiras. Como eles não puderam resistir à sabedoria de Estevão, eles vão lá e subornam homens. Olha o versículo 11 que fala aqui, ó. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfema contra Moisés e contra Deus. Eles, naquele tempo já, nós estamos dizendo 2000 anos atrás, já subornavam as pessoas. Os sacerdotes subornaram os guardas para dizer que até hoje, né, Jesus não ressuscitou, Jesus, roubaram o corpo de Jesus, até hoje falam essa mentira. E aqui os próprios homens subornaram aqueles homens para mentir, falar: olha, Estevão, ele está falando blasfêmia contra Deus, está proferindo blasfêmias, ele fala contra Deus, contra Moisés, e que era mentira. Estevão de maneira alguma blasfemou contra Deus. De fato, ele fazia prodígios e grandes sinais, ajudava a servir e pregava a palavra de Deus. Mas eles subornaram, eles pagaram alguém para mentir. A gente sabe que isso acontece hoje em dia. No Brasil, na política, infelizmente o Brasil é tão corrupto. O Brasil é considerado, não sei se vocês sabem, o país número 1 em corrupção. O país mais corrupto do mundo. E nós estamos nesse Brasil, nesse país. Parece que está na cultura do brasileiro. Mentir, subornar, se dar bem em cima dos outros, dar golpe. Crime que compensa, né? Muitos pensam, tem crime que compensa, porque não vai preso. Os políticos que roubaram, estão todos soltos. Quem paga é o brasileiro, nós que trabalhamos honestamente. E naquele tempo já havia esses tipos de suborno. Fico pensando, né, nesse versículo, como temos reagido diante das turbulências quando surge uma situação, né, disso, uma acusação injusta contra você, uma notícia desagradável, quando você recebe. Como você age? Como nós agimos? Quando alguém te irrita, quando alguém te provoca, como você age? Estevão aqui, ele manteve o temor, ele manteve uma vida reta, humilde, simples. Ele não se apavorou, ele não revidou. Então, como nós reagiríamos, ou como nós temos reagido quando as coisas não dão certo para nós? Quando em casa as coisas não dão certo, nós agimos na ignorância, ofendemos o cônjuge, brigamos com os filhos, xingamos os filhos. Tem pessoas que aparentemente é bem calmo, vai mexer com ela. Esse dia, né, eu e o Fabrício fomos ali resolver um problema ali de um casal, negócio para arrumar na casa, coisa simples. Mas na frente de nós, o casal começou a discutir. E aí eu tentando aconselhar a mulher, né, fica calma, vai ser resolvido, né, essas coisas acontecem. E ela estava muito calma, mas quando chegou o marido, ela começou a brigar, e eu falar palavras duras, e eu fiquei com vergonha. E ela falou: eu estou 18 anos já na igreja, e meu marido só tem 1 ano. Eu falei: então você tem que dar exemplo. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Não, mas quando chegou o marido, começaram a discutir de novo. Então, como nós reagimos diante de situações adversas? Estevão manteve a unção, sabe, meus queridos? Estevão, ele não se acovardou, ele não se desesperou. Diante dessas acusações, diante das pessoas que mentiram, subornaram homens, Paulo fala que ele teve que lutar também com muitas pessoas que eram instrumento de Satanás. Como que ele travou batalha com muitos inimigos que tentavam destruir Paulo. Hoje não é muito diferente. Quando nós ofendemos um irmão, primeiro nós ofendemos a Cristo, e
Então, nós temos que cuidar com nossas ações. Aqueles homens, eles, com a verdade de Estevão, eles perderam. Mas com a mentira que eles aplicaram no Estevão, eles se deram bem. Olha só, eles começaram a inventar mentira que colou. Os do Sinédrio deram ouvido à mentira. No versículo 12 fala assim, sobrevaram o povo anciões, os escribas, investiram, arrebataram, levando ao Sinédrio. Então todos os escribas, os anciões, também acreditaram na mentira contra Estevão. Eles incitaram o povo, instigaram o povo para ir contra Estevão. Aquela multidão que talvez Estevão ajudou, serviu, talvez na oração de Estevão curou alguns enfermos, e essa própria multidão estava contra Estevão, querendo também destruir o Estevão. Eles falaram assim no versículo 13, apresentaram testemunhas falsas. Esse homem não cessa de falar contra o lugar e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Invento que Jesus destruiria, mudaria o costume da lei de Moisés? Estevão não ensinou isso. Quem falou na ocasião que o próprio Jesus falou do seu corpo, que seria destruído, em 3 dias seria reedificado? Então, os ensinos de Jesus, todos que ouviram o ensino de Jesus, não obedeceram. Mas o que Jesus fez, eles reprimiam e desprezavam e rejeitavam Jesus. Todos os ensinos que Jesus fez, eles não levaram em conta. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Tinha multidões de pessoas. Quando Jesus começou a ensinar, todos abandonaram Jesus. Só ficaram os discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos: vocês também querem me deixar? E Pedro fala: para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então você vê que algumas mentiras parece que prevalece. Aqui parece que estava prevalecendo a mentira contra Estevão. Todo o povo acreditou, a multidão acreditou que Estevão estava blasfemando contra Deus, estava querendo destruir este lugar, destruir a lei de Moisés. Acreditaram. E olha que eles viram prodígios e sinais que Estevão fez. Eles não só rejeitou Estevão, mas eles rejeitaram Jesus. Jesus que era o perseguido. Jesus falou para os discípulos: vão perseguir a mim, não a vocês. Estevão foi o primeiro mártir da era da igreja. Foi o primeiro que morreu por amor a Jesus. E achou que matando Estevão ia acabar com a igreja. Mas quanto mais naquela época matava os cristãos, mais cristãos nasciam, mais cristão era convertido. E o Tertuliano, ele diz uma frase bem interessante, que fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Pode matar, quanto mais matava, mais nascia pessoas convertidas, mais surgiam. Então nós vemos que Estevão manteve a unção. E no versículo 15, diz assim: todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como fosse o rosto de anjo. Seu rosto era como fosse o rosto de anjo. Ele mesmo, diante daquelas acusações falsas, das mentiras proferidas contra ele, olhava para Estevão, semblante bonito. Em Provérbio fala assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Ele não estava triste, desesperado, poderia ficar abatido. Você se abate com o problema facilmente? Quando vem os problemas, as lutas na sua vida, você muda, desfigura seu rosto? Fica para baixo? Já pensou, Estevão aqui? Ele poderia estar aqui, desfigurado, para baixo, desanimado, com medo. Ele estava alegre, estava tranquilo, calmo, sereno. Ele depararam com um homem que havia o brilho de Cristo sobre ele. Ele de fato refletia a luz que é Jesus.
Se não é cheio de Deus, não há outra explicação, ele estava cheio de Deus. Isso faz a diferença, meus queridos, está cheio de Deus, não cheio das coisas do mundo. Romano fala, capítulo 12, não vos confundir com este mundo, mas renovai vós pelo vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Então nós vemos Estevão aqui, ó, diante de toda acusação, ele estava ali, sabe, brilhando, e Jesus falou assim, que nós devemos ser luz do mundo, e sal da terra, que faz diferença, luzeiro deste mundo. A luz não pode ficar aqui embaixo, se a luz ficasse aqui embaixo desse púlpito, ficaria escuro. A luz fica em cima, porque todos podem ver, e nós temos que ser assim também, ficar no alto, onde as pessoas vejam, ó, João Maria ali, João Maria tem a luz de Deus, eu vejo nele a luz de Cristo, e outras pessoas podem ser assim também, o sal da terra, que dá sabor, que faz a diferença. Esse é um cristão verdadeiro, que faz a diferença. Da ocasião também Moisés, né, quando estava lá no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites, quando ele desce do monte, fala que o seu rosto dele brilhava, as pessoas olhavam para o rosto de Moisés e não conseguiam olhar para Moisés, porque o rosto dele brilhava, resplandecia. Aí teve que colocar um véu em cima, né, sobre o rosto de Moisés, porque refletia muito, estava cheio de Deus. Jesus, quando subiu no monte, naquela transfiguração no monte, quando ele subiu naquele monte, né, apareceu Elias e Moisés, e fala que o rosto de Jesus também transfigurava, como o sol da justiça, brilhava Jesus. Os discípulos ficaram admirados, as suas vestes ficaram brancas, o seu rosto brilhando. Era cheio de Deus. Nós temos que refletir a imagem, a glória de Deus. Isso é um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ele reflete, contagia as outras pessoas, porque está cheio de Deus. Você quer ficar perto das pessoas, dessa pessoa que tem uma palavra boa, agradável, que não fala piada suja, que não é negativo, que não fica murmurando, reclamando, mas você quer estar perto dessas pessoas que falam bem, que ajudam, que dá bom conselho, porque está cheio de Deus. Estevão, de fato, era assim. Estevão continuava tranquilo, sem desespero, manteve a sobriedade, firme, com muita simplicidade, cheio do poder de Deus. Ele diminuiu, mas Cristo cresceu na vida dele, e Cristo foi glorificado através da vida de Estevão. Temos que sempre glorificar a Deus em nossas vidas, em tudo que fizermos, falarmos, temos que glorificar a Deus. O prazer de Estevão era glorificar a Deus, é exaltar a Deus, é pregar Jesus. Nós precisamos, sabe, amados, fazer mais para Deus. Não pode ficar centralizado só quem fica aqui na frente, só os líderes. Todos podem trabalhar e todos podem evangelizar, testemunhar, para que a igreja cresça, a igreja possa crescer. Se alguém tem disposição, eu quero fazer isso aqui na igreja, eu quero fazer isso, conte com a liderança, e vamos, com certeza, vai ser apoiado, quando é para glorificar a Deus. E continuando, né, nós já vamos finalizar. Espero que todos estão tranquilos aqui, como Estevão, né, estava tranquilo diante das lutas. Aqui está todo mundo tranquilo. E do capítulo 7, do 1 até o 51, nós não vamos estar lendo, porque é bem comprido, né? Estevão fez uma exposição da palavra de Deus cheio de intrepidez. Sabe aquela pessoa ousada? Era Estevão. Ele pregou a palavra de Deus naquela época que não tinha, talvez, facilidade de anotação, papel, caneta. Hoje tem, né, computador, smartphone, notebook, laptop, tudo facilita para você anotar a pregação. Naquele tempo Estevão não tinha nada, mas tinha o Espírito Santo.
Ele começou a expor a palavra de Deus, começando de Abraão até Jesus Cristo. Falando que Abraão, né, Deus encontrou Abraão lá em Harã. E falou para ele, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele fala que Abraão foi sem saber para onde ir, mas creu. E falou que ele seria pai de muitas nações. A sua descendência seria como a areia do mar, como a estrela no céu. E olha que Abraão não tinha filho ainda, não tinha Isaac, mas creu na palavra de Deus. E depois que Isaac nasceu, veio Jacó, de Jacó 12 patriarcas, e aqui o Estevão começou a falar e tudo isso. E falou que dos patriarcas, os invejosos, venderam José para Egito. E José lá no Egito, sozinho, angustiado, Deus visitou, livrou José daquela aflição, que se tornou governador daquela terra do Egito, se tornou o homem mais importante depois de Faraó. E naquele tempo, né, Estevão falando, continuando, falando que houve fome na região, toda a humanidade, toda a terra, mas somente lá no Egito havia trigo. E Jacó manda seus filhos para ir lá comprar trigo. Mas quem que estava lá como governador? José, aquele que tinha vendido por inveja. E José, como governador, recebe os seus irmãos, e na segunda vez José se faz conhecer, se faz conhecido, né? E fala que ele era José, e com isso ele traz toda a família para morar no Egito, 75 pessoas. Estevão estava expondo esse versículo, as escrituras. Eu acho que o único homem que citou toda a escritura, eu não vejo, acho que Paulo citou pouca coisa, Pedro, mas Estevão citou completamente, expôs mais detalhadamente, cheio do Espírito Santo, diante do sinédrio, diante do sacerdote, diante dos acusadores, ele estava lá pregando a palavra de Deus, falando, expondo a palavra de Deus, com toda a ousadia, com toda a sabedoria. E o povo foi morar lá no Egito, ficou 400 anos no Egito, e foram escravizados pelo rei Faraó. Aquele rei que não conhecia mais José, não sabia mais a história de José, escravizou o povo dele por 400 anos. E Deus prometeu, como Deus prometeu, que um dia daria posse para o seu povo, ele foi visitar o seu povo, mandando Moisés o libertador. E Moisés libertou seu povo com grandes sinais e prodígios. Abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto, deu as tábuas da lei, mas o povo mesmo assim rejeitaram a Deus, resistiram à verdade, foram desobedientes e rebeldes a Deus. E Deus prometeu que esse povo não entraria na terra prometida por causa da incredulidade daqueles que vieram 20 anos para cima, ficaram 40 anos no deserto. E Deus estava ali habitando no deserto através do tabernáculo de testemunho que estava ali no deserto. Deus fazia presente no meio do povo, como Deus também está presente no nosso meio hoje, amém? Nós cremos que Deus está aqui. Naquele tempo Deus fazia presença através daquele tabernáculo. E Estevão continua contando a história e fala de Davi. Depois disso, né, Davi achou graça diante de Deus e quis construir uma casa para Deus, mas não foi ele que construiu, foi seu filho Salomão. E fala que Deus não habita nas casas feitas por mãos humanas, porque o céu é seu lugar, a terra é estrada dos seus pés. Isso Estevão estava contando essa história, tudo que aconteceu, tudo está na Bíblia. Imagina ele começar de Gênesis até Jesus, e fala que realmente, né, o povo começou realmente a desprezar a Deus, a rejeitar o seu ensino, e começaram a matar os profetas, aqueles que anunciavam Jesus, que eram homens de dura serviço, incircuncisos de coração, e mataram Jesus também, até chegar a Jesus. Isso Estevão contou para aquele povo. Quando Estevão falou que era homens de dura serviço, incircuncisos de coração, eles ficaram nervosos, rilharam o dente, começaram a esbravecer. Aí nós vemos do versículo 54, né? Ouvindo isso, eles enfureceram o seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão.
Você já fez alguma coisa que alguém ficou tão com raiva de você? Rilhava o dente quando você, querendo te pegar, te agredir? Já aconteceu isso com você? Mas por que aconteceu? Se aconteceu, por quê? Porque você falou de Deus, como Estevão? Aconteceu isso com Estevão porque ele falou de Deus, ele anunciou Jesus, ele pregou a palavra de Deus, ele expôs toda a Escritura até chegar em Jesus. Eles ficaram enfurecidos. Aí continua no versículo 55, mas Estevão cheio do Espírito Santo. Olha, de novo, continuava cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Olha que contemplação que Estevão teve, diante da acusação, diante das pessoas querendo matar ele, rilhava o dente por causa de que ele pregava para Deus. Ele olhou para o céu e contemplou a glória de Deus. Que experiência que Estevão teve. Nós sabemos que Atos, quem escreveu foi o Dr. Lucas. Ele narrou essa história. Alguém contou para Lucas. Lucas não estava presente ali. Aqui quem estava presente era Saulo, que depois se tornou Paulo, mas nessa ocasião Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele também fazia parte lá da província da Cilícia, né, que Tarso pertencia à província da Cilícia. Então Saulo também estava contra Estevão, foi cúmplice da morte de Estevão. Ele viu tudo o que aconteceu, ele viu quando Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, o Deus triuno, né? Aqui a presença de Deus, da trindade de Deus estava aqui presente, o Espírito Santo cheio, enchendo o coração, né, na vida de Estevão. Ele é cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus, Jesus Cristo à direita do Pai, ele viu o Deus triuno. Que contemplação! Ele estava lá, buscando a Deus, invocando a Deus, exaltando a Deus. Nós, às vezes, se nós não cuidarmos, basta um probleminha pequeno, nós já desanimamos. E de muitas pessoas, amados, o primeiro desânimo que acontece é deixar de vir na igreja. Parece que Deus é culpado e questiona Deus. Esse dia eu estava com um problema e eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que isso? Eu estava até pedindo para Deus um sinal. E a gente tem, aí Jesus fala: ô geração incrédula má, que fica pedindo sinal. Aí Deus me confortou, né? Porque lembrei que Deus já fez tudo por nós, já deu a vida eterna através de Jesus. Então quem sou eu para exigir, pedir sinal para Deus? Eu não sou melhor que o outro. Quantas pessoas que, né, na semana passada, retrasado, perderam tudo lá em Rio Grande do Sul? Estava rico numa noite e no outro dia ficou pobre. Perdeu casa, perdeu gado, perdeu porco, perdeu tudo. Eu falei nesse dia, né, e o homem falou assim para o repórter: tem gente pior que eu porque perdeu a família. Eu não perdi a família, eu estou com saúde, eu vou trabalhar de novo. E às vezes é uma situação tão pequena que acontece conosco, a gente questiona e já desanima. Estevão aqui tinha motivo de falar assim: por que eu estou servindo a Deus? Não está valendo a pena servir a Deus? Eu estou fazendo bem, eu estava servindo a Deus, cheio do Espírito Santo, e agora todos querendo me matar? Quando ele falou assim, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles taparam o ouvido, em alta voz, taparam o ouvido e unânimes pegaram Estevão e levaram para fora da cidade, para apedrejá-los. E foi apedrejado uma morte brutal, assassinado brutalmente. A gente não tem essa dimensão de entender como é a morte apedrejado. Que sofrimento. Um homem que apenas quis servir a Deus, serviu a Deus, buscou a Deus, não se acovardou, pregou a palavra de Deus e foi apedrejado brutalmente. Mas eu não faço jamais, nunca faria isso. Mas muitas vezes a gente está julgando as pessoas, está falando, odiando as pessoas, a gente já é assassino, Jesus fala. Só de fato de odiar as pessoas, falar mal, julgar as pessoas,
Nós podemos se tornar assassinos com nossos pensamentos, nossas ações. Então Estevão estava ali, sendo apedrejado. No versículo 59, apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu vejo a semelhança da morte de Estevão à morte de Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz morrendo: Senhor, recebe o meu espírito. Estevão também faz isso. Jesus, diante do sinédrio, Jesus respondia com muita tranquilidade, com muita paz. Estevão também, diante das acusações, estava ali firme, com sabedoria de Deus, respondia as perguntas, pregou a palavra, expôs a palavra. Há muita semelhança de Jesus. E no versículo 60, último versículo, né, vamos ler: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz ao Senhor: Senhor, não lhe impute esses pecados. Com essa palavra adormeceu. Ele está falando, Juliano, perdoa esses. Não impute esses pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele pedindo para Deus perdoar aquele que estava apedrejando ele. Somente quem está cheio de Deus mesmo para fazer isso. Porque às vezes alguém só não olhou para nós já aborrecemos, nós já ficamos aborrecidos, já desprezamos e não quer mais nem conversa com as pessoas. Estevão sendo apedrejado, morto. Ele clama a Deus em alta voz: Senhor, perdoa estes. Então, meus queridos, isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Nós podemos ser melhores, fazer a diferença nesse Lucas do Rio Verde, se estivermos cheios do Espírito Santo. Mas como encher do Espírito Santo? Roga a Deus. Jesus falou assim, né, que quando o filho pede pão para o pai não dá pedra. Quando pede peixe para o pai não dá escorpião. Quanto mais vós, se pedir o Espírito Santo, ele vos dará. É a promessa de Jesus para nós. Então, se nós já cremos em Jesus, nós já estamos cheios, nós já temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele quer nos guiar, nos encher, nós precisamos buscar. Esvaziando nós mesmos, matando o nosso eu, se aproximando de Jesus todo dia, carregando a nossa cruz e indo dia a dia após Jesus, diante de Jesus, para alcançar a plenitude do Espírito Santo. É possível, amado, nesse dia de hoje, estar cheio do Espírito Santo. Você deseja ser igual, semelhante a Estevão, cheio da sabedoria do Espírito Santo? Se você deseja, você tem uma oportunidade. Eu quero tomar uma decisão de andar com Cristo de hoje em dia. Você tem a oportunidade. E fica esse desafio, esse convite para você: venha hoje. Entrega sua vida a Cristo, toma uma decisão: eu quero estar cheio do Espírito Santo. Para a vida de Estevão, para ele entendeu Paulo depois, né, prega, Paulo fala assim: o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo, que consentiu na morte de Estevão, o viver dele era Cristo. Estevão, para ele também, o prazer dele era viver para Cristo. A morte era lucro, porque ele já tinha garantia da vida eterna, ele ia morar com Jesus eternamente. É isso que nós devemos almejar, saber que um dia vamos morar com Cristo para todo sempre. Se ele morreu dessa forma assim, injustamente, brutalmente, mas ele não se preocupou, não se importou. Ele tinha alegria, né, porque Pedro fala lá, né, que aqueles que de fato realmente são perseguidos por causa de Cristo, nós devemos nos exultar, se alegrar, porque estamos sendo perseguidos por causa de Cristo, por amor a Cristo. Algumas perseguições a gente pode até ter, algumas ideologias, né, discussão de ideologia, algum tipo de coisa assim. Hoje em dia, às vezes, sutilmente as perseguições. Se nós não vigiarmos, nós seremos assim, pego de surpresa, ou às vezes sufocado, né, por algumas ideologias, e que tende a nos desanimar. Mas se nós olhar para a palavra de Deus, a gente vai manter a perseverança, a obediência, e jamais vamos ser
dominada pelo sistema do mundo. Então, façamos, né, como Estevão, está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe essa palavra em nosso coração. Fazer como Estevão, viver é Cristo. Que não seja para muitos cumprir o protocolo como um ritual de buscar Deus, mas o chamado, né, mas que quando Jesus nos chama é para servir a Ele. Seguir o exemplo da vida deste homem e principalmente, né, o que Jesus fez por nós, deve impactar nossas vidas. E todos nós podemos, de fato, trabalhar mais para Deus, para o reino de Deus, com mais afinco. E que tudo que nós fizemos seja tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. E você que quer conhecer Jesus e quer tomar uma decisão com Cristo, não perca a oportunidade. Amanhã não pertence a nós. Faça isso hoje. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sua vida vai ter mais sentido. Uma nova vida. Essa é a promessa de Deus. Os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que se fez tudo novo. Se coloque em pé para estarmos orando. Que Deus possa sempre fortalecer a nossa fé, nos concedendo sabedoria, conhecimento da sua palavra, alegria em servir a Deus, que Deus possa fazer proeza em nossas vidas. Vamos permitir Deus usar nossas vidas. Feche seus olhos, você que está aqui, possa também pedir a Deus, Deus, me ajude, eu quero ser parecido contigo. Um cristão autêntico, verdadeiro. Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós vemos, Deus, exemplo de Estevão, Deus, um homem simples, mas poderoso em obra, cheio do Espírito Santo. Ele, Deus, foi o primeiro mártir naquela ocasião. Foi morto brutalmente, injustamente, mas ele glorificou o teu santo nome. Sabia, Deus, nós sabemos, Deus, que neste mundo nós podemos viver 60, 70, 80 anos, mas contigo, Deus, será eternamente. Isso, Deus, nós possamos sempre almejar e ter essa esperança sempre em nossas vidas, saber que um dia iremos morar com o Senhor eternamente. O Senhor já preparou um lindo lugar para nós, e onde o Senhor está, nós também vamos estar. Essa é a promessa do Senhor, daqueles que te obedecem, daqueles que creram no teu nome. Faça a obra, Deus, na vida, Deus, dos meus irmãos, na vida daqueles que ainda não tomou essa decisão, que tenha, Deus, essa disposição, um coração quebrantado, de Deus se humilhar diante de ti, de tomar uma decisão aos teus pés, para que seja guiado pelo teu Santo Espírito. Venha viver segundo, Deus, a tua vontade. Faça a obra, Deus. O Senhor que é um Deus que convence, que realiza proezas, prodígios, transforma a vida. É só o Senhor que pode fazer mudança na vida das pessoas. Realiza, Deus, um milagre nessa noite, nos corações daqueles que ainda não creram em Ti. E tenha, Deus, hoje a oportunidade de tomar uma decisão diante de Ti. Faça a obra, Deus. O Senhor que traz o convencimento. Obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra, pelo louvor cantado ao Senhor. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Assim nós rogamos ao Senhor, nos livra, Deus, das situações adversas. Mesmo que vier, nós queremos, Deus, pedir a Tua sabedoria. Rogar, Deus, a Tua ajuda, que o Senhor nos livra de todo mal. Nos dá fortalecimento espiritual. Mantém, Deus, que nós possamos manter fé viva no Senhor. Assim oro e te rogo. Obrigado, Deus, por essa noite, por tudo que nós fizemos, seja tudo para a glória do Teu santo nome. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Poder sentar, pastor Vilmar?